Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Olha eu aqui de novo, Big na área de novo, junto com Rafael Branco. Estamos de volta para continuar queimando essa rosca. E aí, Rafael? Hoje voltaremos a falar do Chibiu. Ao contrário do primeiro episódio, hoje você, bom produtor de programa que é, você me preparou. E deixa eu ler aqui o meu testículo. Se eu for roubado, posso comer o cu do ladrão? Pergunte aos romanos. Posso chegar mais perto dos deuses dando meu toba? Pergunte aos mesopotâmios. Para os egípcios, estar puro e de alma limpa bastava laxante e chuca 3 vezes por mês. Comer cu de outros homens é coisa de macho, e macho de elite. Os gregos que o digam. Cu é cultura. E estamos aqui nas novas aventuras do Furico pela história. No pau no vosso cast. Meu Deus do céu. E eu abri a minha boca pra dizer que não ia ter assunto pra muito podcast. Mas o pombo é de boas. Então, esse episódio é pra elucidar as pessoas de que o cu, ele é vilipendiado apenas hoje em dia. Porque na antiguidade, o cu era normal. O cu fazia parte do cotidiano. Comer um cu era terça-feira. Então, por que as pessoas hoje fazem isso? Não é? Até religiões cultuavam o cu, e hoje a religião principal, pelo menos do nosso ocidente, foi a primeira a vilipendiá-lo. Vamos tratar disso hoje no pau no vosso cast. Eu pensei que eu tinha me acostumado com a ideia, mas eu acho que não. Você vai precisar me catequizar mais um pouco pra eu poder liberar o toba. Mas vamos lá, segue o bar. Por que o cu é vilipendiado hoje? Por que as pessoas têm, assim, uma coisa com o cu? A partir do momento que o mertiolate parou de arder, que as pessoas pararam de dar biotônico para os seus filhos porque continha álcool, e que, independente de qualquer que seja a religião que a pessoa professa, os pais pararam de se sentir na obrigação de dar uma educação religiosa aos filhos, desde a mais tenra idade. A merda começou aí, velho. Pois é. Final dos anos 80, início dos anos 90, os pais começaram a ficar refém dos filhos, das coisas que não podia fazer, e os filhos foram crescendo com mais liberdade, e agora a gente tá nessa merda. Não se pode falar determinadas palavras na rede social do Mark. Vai que Noah, derruba a casa. Vai que Noah. Um dia não se pode dizer determinadas palavras na rede social do Mark Zuckerberg, que eles simplesmente vetam o que você está dizendo. Mas, Rafael, eu sei que você é um homem preparado. Sim. Um homem de uma cultura vasta. Preparado e popozudo. Meu Deus do céu. As popozudas e as preparadas, mano. Ah, meu Deus, eu sou uma pessoa visual. Eu sei que você tá com um material preparado, do qual eu tenho medo, mas que esse é o momento para que você amplifique essas entranhas, essas informações. Por favor, fique à vontade. Pois é, Douglas, pois é. O cu é uma coisa tipo cobrir o cu, não dar o cu. Ou então simplesmente fazer um cu doce. É coisa de hoje em dia. Na antiguidade era coisa mais normal rolar um cuzinho, não é? Os gregos, por exemplo, davam o cu e comiam o cu. Os mais elitizados tinham um rapazinho que era o seu cu, não é? Os menos elitizados tinham um suzerano para poder dar o seu cu, não é? Era a coisa mais comum. E quem comia cu era macho pra cacete. Isso que já foi dito também na abertura. Vale um parêntese aqui. Então quer dizer que o proletariado toma no cu desde a antiguidade. Tomar no cu é proletariado, isso é fato. Desde os romanos, pelo menos, eu acredito até que antes disso, não é? Eu acho que os romanos devem ter copiado isso de alguma outra cultura, porque era uma coisa já em comer cu. Em mesmo, né? Comer cu. Os gregos, né? Eu comecei aqui falando que eles
pelo menos são famosos por isso, não é? Eles eram todos ali, você vê pelas estátuas e pelas artes, não é? Eles eram bem masculinos, né? Com aqueles cabelos bem feitinhos, aquelas carinhas queridas e tudo mais. Era tudo comedor de cu. Tudo comedor de cu. Ou fornecedor, né? Não, porque se fosse fornecedor, não teria estátuas pra eles, porque só quem fornecia o cu era o proletariado. Ah, entendi. Então era uma coisa da pirâmide social. Sim, por falar em pirâmide, jogou agora uma coisa bem interessante. No Egito Antigo, o cu era tão cultuado que existia... Antes de existir proctologistas e tudo mais, já existiam médicos só para o cu. Porque os egípcios, eles acreditavam que o corpo não estava puro se o cu não tivesse puro. E depois que eles morriam, eles não queriam ver larvas saindo pelo seu cu. Então, os faraós tinham o costume de fazer laxante 3 vezes ao mês com chuca e um médico só para cuidar do seu cu. Eles eram realmente muito à frente. O cu já era muito cuidado e muito bem querido desde o Egito Antigo, que eu já estou dizendo agora é anterior aos romanos. Nossa. Pois é. Por que hoje o cu é assim? Que existiu uma cultura, que eu acho que vem desde a Bíblia, não é? Que demoniza o cu. Quantas vezes o livro do Gênesis na Bíblia trata os sodomitas pior do que qualquer outro tipo de pessoa na Bíblia inteira. É complicado, não é? É complicado no nível de que quando você me passou no pré-operatório essas informações sobre a Bíblia, me veio uma certeza na cabeça que agora eu gostaria de dispor a você e aos nossos ouvintes. Sim. Desde o episódio passado, já foi feita a assinatura da nossa entrada, da nossa solicitação de entrada no inferno. Depois desse episódio, eu acredito que nem lá não vamos querer. Não, porque eu acho que o capeta gosta de sodomitas. Não que eu seja um sodomita, mas nós, né, pelo menos nós somos simpatizantes dos sodomitas, não é? Realmente, talvez eu esteja sendo muito puritano, uma vez que o cu tá na Bíblia, então quem somos nós para julgar? Pois é, tá escrito. Não dizem que é a palavra sagrada? Não é o que dizem tanto? Está na palavra. Está na palavra. Quantas vezes Deus não... né? Jeová, vamos dizer, tem que dar nome, porque existem tantos deuses que a gente tem que nomear cada um. Vamos dizer, Jeová não fodeu com sodomitas, não é? Inclusive com meteoro. É de hoje. As religiões todas cultuavam o cu e tinham o cu como tipo um portal para as divindades, não é? Inclusive até os mesopotâmios acreditavam que o cu deixavam eles mais perto de Deus. E era utilizado o ato de dar o cu e de comer cu como um ato religioso. Porém, quando surgiu as religiões abraâmicas, complicou, porque unificou-se vários deuses em um só apenas, e esse Deus não gosta de quem dá o cu ou de quem come o cu, e chamam essas pessoas de sodomitas ou cachorros. Na Bíblia, por exemplo, é chamado os dá ou come o cu de cachorros. E há uma passagem muito boa que eu gosto, que é um arco muito interessante, que é o arco de Ló. Ló, ele recebe 2 anjos em sua casa, e isso atrai muita atenção dos habitantes de Sodoma, porque eles querem o cu dos anjos, não é? Ló faz assim: calma, é visita minha, eu não posso deixar que vocês comam o cu deles. Peguem as minhas 2 filhas, lindas, 12 e 13 anos, que nunca viram varão. Porém, com esses 2 indivíduos, não façam nada. Talvez a parte entre pirocas e outras coisas em relação à Bíblia, a gente possa falar, porque vale a pena ler, sério, sinceramente, quem gosta de Game of Thrones deveria ler esse trecho da Bíblia, que acho que é Gênesis 19, acho que mais pra frente ainda, porque o arco é longo. O arco de Ló é muito interessante pra ver como Deus gosta ou não gosta de sodomitas. Spoiler pra quem não leu, Sodoma é destruída por meteoros, exatamente porque Deus não gosta de cu. Eu acho que a gente podia terminar esse podcast de uma forma bem interessante. Douglas. Senhor. Você já comeu muito cu, não? Rapaz, eu vou... Já que a gente tá falando tanto da Bíblia, eu vou usar uma parábola popular que eu aprendi com um chefe em Pernambuco, Carlão, que praticamente qualquer pessoa que entrasse na sala
A primeira frase dele era um sofisma filosófico muito profundo e muito profundo da bunda. Ele olhava para as pessoas e antes de ter informação, ele dizia: só come cu quem tem pau duro. E por que eu digo que isso é um sofisma filosófico? Porque podia parecer uma grosseria. Mas isso, como eu fui um jovem funcionário nessa empresa, isso me ajudou a me formar como empreendedor. Eu ia pensar que você ia formar como comedor de cu, mas tudo bem. Não, isso ajudou a me formar como empreendedor. Porque só ganha o melhor quem se dispõe, quem tem disposição física para fazer o que é necessário para se desenvolver. Pois é. Se você fica no puritanismo, se você fica naquela historinha de que não, porque tem até hoje em dia, já que a gente tá com o mundo todo de ponta cabeça, tem gente que acha que ganhar dinheiro é quase um crime e que só é um grande empresário quem é corrupto, e não há nada disso, não tem nenhuma verdade nisso. Então fica já que eu sou um rapaz com responsabilidade junto à senhora Big e junto à sociedade, eu claudico de uma resposta mais direta, mas deixo um sofisma filosófico de que só come cu quem tem pau duro. E... Cara, sério, essa volta que você deu para essa resposta é chamada de cu doce. Também. Não, mas eu queria deixar para os nossos ouvintes aqui também a dica primordial de como chegar ao furico. Como poder comer um chibiu sem problema. Porque a mulherada, ela tem um negócio que é o seguinte: elas chamam de ai, é minha caixinha, é o meu presentinho. E elas não dão o chibiu a não ser datas específicas. E uma maneira de se comer um chibiu muito fácil e sem erro. Eu já comprovei realmente que essa técnica funciona maravilhosamente bem. Pra começar, são 5 doses de tequila. Se não der certo, mete mais 5. Não pode ser vodka, não pode ser Coca-Cola com vodka, não pode ser cerveja, porque elas lembram, a tequila realmente faz o chibiu abrochar. Vai em mim, vai lá. O rapaz se casou no civil e no religioso com a moça. Depois de um mês de casamento, ele leva a moça de volta à casa do pai e pede para conversar com o sogro um assunto de gravidade, né? Um assunto sério. O senhor acolhe a solicitação e começa o diálogo. Meu sogro, eu vim aqui porque eu quero devolver a sua filha pro senhor porque ela não cumpre com as obrigações matrimoniais. Aí o sogro, sim, discorra sobre o assunto, o que é que tá acontecendo? Não, porque eu casei no civil e no religioso. Então eu tenho direito à buceta e ao cu. Nisso, a mãe da menina tá na cozinha, vem de lá atônita e reclama com o marido. Ei, você vai deixar esse rapaz vir aqui na nossa casa aí conosco? Nisso, o pai da moça retruca, olha pra trás e retruca pra esposa: a senhora calha a boca, que se o rapaz estiver certo, a senhora me deve mais de 30 anos de cu. Por agora, eu desejo a todos os nossos ouvintes um beijo grego. Credo. Arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá e antes de fazer necessidade, cavem um buraco. E depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora.